você nós vamos fazer a nossa leitura aqui, a nossa dedicação da palavra de Deus, a nossa confissão. E eu quero que você repita após mim. Essa é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé e caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Amém. Esta é, meu irmão, a palavra de Deus. Não esqueça nunca que tudo que foi feito neste mundo, tudo que foi criado pela palavra de Deus. Disse Deus, haja, e houve. E o Verbo se fez carne e veio entre nós. E nós estamos aqui hoje, com o nosso nome escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus se fez carne e habitou em nós e veio para salvar essa humanidade, que é Jesus Cristo. Amém? O que Deus tem colocado no meu coração essa noite é sobre achados e perdidos. Esse seria o título da minha mensagem. Eu creio que em uma história recente da humanidade, nós nunca vimos, nunca vivenciamos tantas perdas, igual temos visto, vivenciado, ouvido noticiário, do que estamos perdendo, do que a humanidade está perdendo neste ano de 2020. E Deus tem colocado algo no meu coração, porque como tudo isso é possível, por que tudo isso acontece, como tirar um aprendizado de tantas perdas? Ora, qual de nós nunca teve perdas? Eu fico vendo que a humanidade, ela vem perdendo e perdendo em larga escala, desde Gênesis capítulo 3. E nós sofremos muito com a perda, porque nós não fomos criados com o propósito de sermos perdedores. Não é natural de nós vivermos na prática de perdas. Nós somos criados por Deus para governar. Nós somos criados por Deus para administrar, para gerenciar. Deus nos criou para isso. E nós fomos muito bem nesse propósito. Durante eu não sei quanto tempo, a Bíblia não nos revela, até que o pecado nos alcançou. Até que o pecado nos derrubou. Lá no Jardim do Éden. E ali foi a maior das perdas que a humanidade poderia ter. Nada que está acontecendo hoje é nem de perto comparado ao que perdemos no Jardim do Éden. Perdemos, através de Adão, perdemos a nossa casa. Nós éramos para vivermos no paraíso. Através do pecado que entrou na vida do homem, a Bíblia nos diz que nós fomos expulsos do paraíso. Perdemos o emprego, aquilo para o qual nós somos criados. Deixamos de governar, deixamos de dominar sobre toda a criatura e começamos a ter que, do suor do nosso corpo, da nossa carne, nós teríamos que plantar e colher o nosso alimento. E perdemos algo muito maior que tudo isso. Perdemos a comunhão com Deus, perdemos o relacionamento com o nosso Deus, perdemos a intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que Deus descia, toda tarde e vinha falar conosco, vinha falar com o homem. E nós perdemos tudo isso lá em Gênesis capítulo 3.
Mas eu louvo a Deus, que em Mateus, no capítulo 18, versículo 11, o próprio Senhor Jesus diz assim: eu vim para reparar esta grande perda. Aquilo que nós perdemos ali no paraíso, através de Jesus, nós adquirimos de volta. Na cruz do Calvário, foi aonde Jesus volta a citar a palavra paraíso para o homem, sendo crucificado em meio daqueles dois bandidos. E para aquele que creu que ele era o Senhor, ele disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso novamente chegou aos ouvidos da humanidade novamente. A palavra paraíso começou a se tornar novamente uma realidade para aqueles que reconheceram Jesus como o intermediador, como o Salvador, como aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos novamente sermos amigos de Deus, para que nós pudéssemos novamente termos comunhão com o nosso Senhor, para que nós pudéssemos novamente termos a eternidade com Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Bom, dito isso, eu quero trazer essa noite uma mensagem que vai relatar que nessas perdas que nós sofremos desde então, nós vamos ver que no decorrer da Bíblia o homem vem perdendo e perdendo desde que o pecado entrou no mundo. Mas eu quero dizer para você que não importa a quantidade de perdas que você está contabilizando este ano. Eu vim aqui essa noite para trazer um recado para o teu coração, para trazer uma mensagem ao teu coração, para dizer que perdas nas mãos de Deus são ferramentas. Perdas são ferramentas na mão de Deus. Como que pode isso acontecer? Você vai ver nessa leitura que nós vamos fazer, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 9, convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar juntamente comigo. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos ver como Deus, como essa situação tão triste, como essa situação que nos aflige tanto, como que essa situação que nós lamentamos tanto, que nós não gostamos que ela aconteça, são ferramentas nas mãos do Senhor. Primeira Samuel, capítulo 9. Todos encontraram? Diz amém. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os seus ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E disse Quis a Saul, seu filho: toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salissa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém tão pouco estavam ali. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Quando vieram à terra de Zúfer, disse Saul ao moço que ia com ele: vem, voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por nossa causa. Porém o moço respondeu:
Nessa cidade há um homem de Deus, é honrado e tudo o que diz sucede infalivelmente. Vamos até lá agora, talvez nos mostrará o caminho que devemos seguir. Depois versículo 18, desse mesmo capítulo 9. Saul chegou a Samuel no meio da porta e pediu: mostra-me, por favor, aonde está a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, pois hoje comerás comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo o que está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não te preocupes com elas, já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Respondeu Saul: mas não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me dizes tal coisa? Então Samuel, tomando a Saul e seu moço, levou-os à câmara e deu-lhes um lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Disse Saul ao cozinheiro: traze-me a porção que eu te dei, da qual te disse: põe-na à parte contigo. Assim o cozinheiro levantou a espádua com o que nela havia e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: aqui está o que foi reservado. Toma-o e come, pois foi guardado para comeres nesta ocasião, desde o momento em que eu disse: convidei o povo. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul no eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado e disse: levanta-te, para eu te despedir. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E ele passou. Tu, porém, espera aqui, e eu te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a tua herança? Versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e será transformado em um outro homem. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Ora, a Bíblia nos relata que, nesse texto que nós lemos, que esse rapaz, esse jovem chamado Saul, foi à procura das jumentas do seu pai. Às vezes nós podemos hoje olhar isso e dizer assim: mas jumentas? Que grande perda é essa? Estou perdendo coisas muito mais significativas. Eu quero dizer para você que jumentas, naquela época, era algo de muito valor. Se você observar na Bíblia, jumentas foi considerada quando, no livro de Jó, no capítulo 1, que se relata a grandeza da riqueza de Jó, você vai observar que ali diz que na riqueza que esse homem tinha, ele tinha 500 jumentas. Era algo para pouquíssimas pessoas. Jumenta era um veículo de locomoção. Quem andava em jumenta era quem era muito abastado financeiramente falando. Era como
somente famílias ricas, reis, poderiam andar, teriam condições financeiras para comprar e ter uma jumenta. É como se nós estivéssemos hoje fazendo uma analogia, é como se você imaginasse um carro muito raro, um carro muito caro, um carro que pouquíssimas celebridades, pouquíssimas pessoas abastadas financeiramente teriam condições de usar. Talvez carros que nós poucos ouvimos falar, porque talvez no Brasil acho que nem se encontram. E você imagina perder uma coleção desses carros. É uma fortuna muito alta. E o jumento naquela época era como se fosse um carro muito valioso. E a jumenta tinha mais valor ainda. A Bíblia nos fala no livro de Juízes, no capítulo 5, e o versículo 10, ainda fala de uma jumenta mais rara ainda, que são as jumentas brancas. É como se fosse aquele carro mais caro que saísse uma edição limitada dele. E pouquíssimas, só aqueles exemplares que só fazem 10, 50, 100 no mundo, e que têm valores inestimáveis. Pois é, assim era considerada a jumenta naquela época. Não sei se o caso das jumentas aqui eram essas jumentas brancas, mas o fato é que foi uma perda considerável, ao ponto de aquietar, de afligir, de preocupar, de talvez tirar o sono de Quis, que era o pai de Saul. A Bíblia diz que ele estava preocupado, porque toda perda traz inquietação. Talvez você entrou aqui essa noite, talvez você que está indo em casa me ouvindo, você está inconformado, inquieto, angustiado, preocupado com tantas perdas que ocorreram este ano na sua vida. E a Bíblia nos relata aqui essa situação. Eu estou fazendo esse parênteses para você considerar que era uma perda de alto impacto para qualquer um naquela época. A Bíblia também não relata quantas, mas era algo que trouxe aflição, inquietação ao seu dono, àquela família, por essa perda. E eu quero tirar aqui 3 lições, para a minha e para a sua vida que está em casa, que você que está aqui me ouvindo. 3 lições sobre essa história de achados e perdidos, de como enxergarmos, de como lidarmos, de como tratarmos as perdas que estamos vivendo este ano e que viveremos daqui para frente, que nós possamos, a partir dessa mensagem, a partir do que Deus está falando no nosso coração, temos uma postura diferente da agora em diante relacionada às perdas, que essa história traga para nós aprendizados e que possamos verdadeiramente colocarmos em prática e entendermos que perdas são ferramentas nas mãos de Deus. Primeiro, não fique parado. Não se proste. Não fique parado diante das perdas. Não fique desanimado, desmotivado, prostrado. Ora, não é essa a proposta, nesse contexto, você ficar entregue à situação, aceitando a perda de forma inerte. Jamais essa situação poderá ser revertida. A Bíblia nos fala, Jesus nos conta algumas parábolas de perda, e eu queria rapidamente aqui falar um pouquinho sobre elas, que nós vamos observar algo em comum em todas essas perdas, que não é diferente do que aconteceu aqui. Após a comprovação da perda das jumentas, a Bíblia nos relata que isso falou para Saul assim: olha, levanta-te, vai atrás daquilo que nós
perdemos. Não é para nós ficarmos parados, chorando. Ei, meu irmão, não é para ficar parado, lamentando. Como se tudo tivesse acabado por causa disso. Como se essa perda fosse algo irreversível. Como se isso que está acontecendo com você não houvesse nada que pudesse transformar isso em uma situação favorável a você. Algo favorável para a sua vida. Não pense você que essa perda é o ponto final. Não, mas para isso é importante que você se levante. Que você tome uma atitude. Que você se prostre como filho de Deus. Que você se prostre como um soldado de Cristo. Que você se ponha de pé e diz assim: Senhor, qual é a direção? Qual é a orientação? A Bíblia nos relata, lá em Lucas no capítulo 15, algumas parábolas. Jesus conta, olha, tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E a Bíblia nos diz que, perdendo-se uma, ele não aceitou aquilo. Ele não simplesmente falou assim: paciência, né? Menos uma, fazer o quê? Acontece. Não. A Bíblia diz que ele deixou as 99 e levantou-se e foi atrás. Foi em busca, foi à procura daquela que se havia perdido. Jesus nos conta ali também nesse capítulo a história de uma mulher que perdeu uma dracma. E a Bíblia nos diz que ela levantou-se, tirou a mobília, pegou a vassoura, varreu a casa, procurou diligentemente, tomou uma atitude, procurou diligentemente até encontrar a moeda que havia perdido. A Bíblia nos relata também aquele homem que tinha perdido o seu filho, que é a história do filho pródigo, que ele foi embora para uma terra longínqua, e é quando aquele homem, aquele jovem, resolve voltar para a casa do seu pai, que caiu em si, ele falou assim: olha, eu estou aqui perdido, com vontade de comer a lavagem dos porcos. Ele percebeu que ele tinha perdido toda a herança, tinha gasto tudo de forma aleatoriamente, dissolutamente, mas quando ele percebe que ele estava perdido, ele tomou uma atitude, falou assim: vou voltar para a casa do meu pai. E o que é muito interessante em tudo isso, é que todas essas situações, há uma festa. Há uma festa. O filho pródigo, quando chega em casa, o pai mata o bezerro, dá uma festa, põe um anel no dedo e diz assim: olha, este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A mulher que achou aquela dracma também chamou as amigas e deu uma festa. A Bíblia nos diz que quando um pecador que é perdido é encontrado, se arrepende, há festas no céu. E em nome de Jesus eu quero ser profeta nessa noite para a sua vida, que hoje haverá uma festa na tua casa, hoje haverá uma festa no teu coração, hoje haverá uma festa na tua empresa, em nome de Jesus, porque aquilo que você havia perdido, se você havia perdido a confiança, se você havia perdido a esperança, se você havia perdido a confiança que o Senhor pode fazer algo por você, se você havia perdido a esperança de Deus trabalhar a seu favor, se você havia perdido a fé, em nome de Jesus, hoje ela será encontrada através do poder desta palavra. Louvado seja Deus. Não fique parado. Tome uma atitude. Levante-se. Regace as mangas. E creia, não está perdido. Não está perdido. Deus é poderoso para reverter essa situação. Deus é poderoso para mudar este quadro. Meu irmão, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. É esta palavra que vai trazer fé ao seu coração para você crer que nós temos um Deus, que perdas são ferramentas em suas mãos. Segundo, escolha a companhia certa. Sabe por quê? Provavelmente, vai chegar momentos que nós vamos querer desistir. Vai chegar momentos que nós vamos achar que não tem jeito. Meu irmão, minha irmã, associe-se. Ande com quem tem fé. Ande com alguém que conheça aonde trazer recursos para a sua vida. Ande com alguém que saiba aonde te orientar a você procurar ajuda. Ande com alguém que tenha comunhão com Deus. Ande com alguém que tenha relacionamento com Deus. Aproxime-se de pessoas, entendeu? Que tenha a palavra de fé para a sua vida. Aproxime-se de pessoas que elevam a sua autoestima e diz assim: olha, levanta, sacode a poeira e vai dar a volta por cima, Deus é contigo, levanta e vamos juntos que eu estou com você, levanta, vamos até a casa do Senhor, porque lá tem palavra de orientação para a minha e para a sua vida. Este homem, o pai de Saul falou assim: escolhe um dos moços. Eu e você podemos escolher com quem nós andamos. Podemos escolher com quem nós confidenciamos. Podemos escolher com quem nós desabafamos, com quem nós nos aconselhamos. E se você observar no texto que nós lemos, quando Saul resolveu desistir, tinha aquele moço do lado dele, que fez toda a diferença. Haviam passado 3 dias, andando por montanhas, andando por vales, caminhando, procurando o que se havia perdido e não encontraram. Eu não sei quanto tempo você está procurando algo. Eu não sei você que está em casa me ouvindo, quanto tempo você tem procurado o que perdeu. Talvez foi meses, talvez foram 3 meses, talvez foram 3 anos, talvez você esteja procurando há 3 décadas, e às vezes você já disse assim: olha, vou desistir. E dependendo com quem você se fala, com quem você se confidencia, a pessoa vai dizer: acho melhor você largar isso para lá mesmo. Acho melhor você largar esse relacionamento para lá. Acho melhor você largar esse casamento para lá. Acho melhor você largar esse teu filho para lá, essa tua filha para lá. Ei, acho melhor você largar esse negócio. Isso já deu o que tinha que dar, esquece, não tem como mais. Isso é falência certa. Você está desprendendo energia à toa. Às vezes, alguém já disse para você: larga esse curso para lá. Às vezes, por algum motivo, você perdeu um período e está tentando voltar e fala assim: olha, eu vou desistir, não vou terminar essa faculdade. E você não sabe o plano que Deus tem para você através desses estudos. Às vezes você não sabe o plano que Deus tem para você, o que Deus tem preparado para você lá na frente. É fundamental que você escolha quem é a pessoa que você confidencia. Talvez você coloque todos os seus problemas nas mídias sociais. E ali você escolhe todos os tipos de conselho. Olha, meu irmão, minha irmã, faça um filtro melhor. Escolha melhor. Você quer ver como isso é importante? A Bíblia nos diz a história em 2 Reis, no capítulo 5, de um homem poderoso, um homem guerreiro, um homem que era vencedor de batalhas, general de exércitos, um homem muito honrado, chamado Naamã.
Mas este homem tinha um problema gravíssimo, ele perdeu a saúde, ele tinha uma lepra. E essa lepra impedia que esse homem convivesse socialmente, esse homem tinha muitas perdas por causa daquele problema. Mas a Bíblia nos mostra que uma jovem que trabalhava na casa dele, uma menina que foi trazida como escrava, porém quem estava perto, estava vendo a situação, era algo que tinha relacionamento com Deus. Eu não sei quantas coisas já foram ditas para este homem que ele fez durante a caminhada de vida dele. Mas o conselho daquela moça fez ele tomar uma atitude. E ela disse, olha, lá em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus, que se o meu Senhor for lá, certamente ele será curado. E aquele homem creu nessa palavra e foi até lá. Chegando lá, ele achou que ia ser recebido e que o profeta Eliseu ia passar a mão na cabeça dele, ia orar, ia pedir a Deus. Mas o profeta não fez nada disso, apenas mandou um recado. Olha, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão, que você vai ser curado. E ele não deu crédito àquilo, pelo contrário. Ele se revoltou. Falou assim, nossa, eu vim de tão longe para pular num rio sujo como esse. Lá em Damasco tem rios muito melhores. Eu devia ter feito isso lá. Mas aí vai novamente um conselho de alguém que faz toda a diferença. Alguém, no mínimo, sábio. E um dos soldados falou para ele assim, rapaz, meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa tão difícil, eu não teria feito. Ele pediu apenas você mergulhar, o rio está aí, o que te impede? E ele mergulhou. E a Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de um menino. Curado para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção com quem você se aconselha. Preste muita atenção para quem você tem dado ouvidos. Isso vai fazer toda a diferença em você obter ou não. Se Saul tivesse voltado ali, certamente ele não teria alcançado esse projeto que Deus tinha para a vida dele. Terceiro e último. Encontre um propósito. Não fique perdido, meu irmão, nas suas perdas. As pessoas não sabem o que fazer muitas vezes e acham que se perdem em meio a tantas perdas. Perdido. Aí, além de você ter perdido aquilo que era de bem para você, que era de valor para você, seja em qualquer área da sua vida, não estou falando só aqui de coisas financeiras. Às vezes você perdeu e você se perdeu por isso. Não sabe o que fazer. E eu quero dizer para você que se você observar aqui na palavra de Deus, que nós acabamos de ler, quando ele chegou até Samuel, Samuel disse que, olha, Deus tem algo grande para colocar na sua mão. Deus tem algo grande para te entregar. E este algo grande de Deus é preparado para você. É um projeto de Deus para a sua vida. O que você perdeu te trouxe até aqui. Para isso, projeto maior. Para um propósito muito maior. Eu quero que você lembre rapidamente, para ilustrar aqui, a situação de José. Todos nós conhecemos muito bem, José perdeu o relacionamento com o pai, o relacionamento em família. Ainda jovem foi jogado num buraco, quase morreu, foi vendido como escravo, perdeu a liberdade. Eu fico imaginando
o tamanho da perda de José. E aí, de filho do papai a escravo no mesmo dia. E vai para a casa de Potifar, como escravo. E começa a se destacar ali, ao ponto que ele chegou ao ponto de ser chefe dos escravos. Tudo que Potifar tinha, era José que comandava. José ali já conseguiu um monte de regalias. Um cargo honrado entre todos os empregados e os servos de Potifar. Mas como se não bastasse as perdas deste homem, ele perde isso também. Talvez é para ele pensar assim, meu Deus, se você olhar só o contexto do momento, assim, meu Deus, eu sou muito, muito azarado mesmo. Eu sou muito azarado, porque não é possível, eu estava na casa do meu pai, meus próprios irmãos me vendem, agora eu venho para cá como escravo, me desdobro, dou de tudo aqui, consigo um posto aqui, acho graça aos olhos de Potifar, tudo que esse homem tem eu que governo. E agora, por causa da calúnia dessa doida, dessa mulher dele, estou eu aqui na prisão. Mas, quando tudo se desvenda, alguns anos depois, José entendeu claramente, que todas as perdas que ele teve na vida, havia um propósito maior. Havia um propósito maior. Eu quero que você creia na palavra de Deus. Tenha fé no teu coração. Deus manda te dizer que não é essa perda, é porque existe um propósito maior, que talvez você não entenda isso agora, mas lá na frente você vai entender, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, se eu for te contar histórias de perdas da minha vida, eu poderia levar um bom tempo aqui, e as horas não nos permitem, eu já estou terminando. Mas tenho muitas perdas que no momento as pessoas que me rodeavam diziam assim, rapaz, manda benzer a sua empresa. Rapaz, não é possível que tudo isso de mal te aconteça em tão pouco tempo. Tem que ter uma coisa errada com você. E eu que pregava que o Senhor Jesus é aquele que dá, é aquele que prospera, é aquele que abençoa, é aquele que enriquece, porque a palavra de Deus me garante isso, e de repente já começa a se perder tudo, uma coisa atrás da outra. Mas, lá na frente, eu entendi que existia um propósito em tudo aquilo pelo qual eu passei. Existe um propósito naquilo que você está passando. Existe um propósito nessa perda, e que se você tomar a atitude certa, levantar-se e ir atrás, não ficar prostrado. Se você ouvir conselhos de homens de Deus e conselhos da palavra de Deus, você vai entender que existe um propósito muito maior, e você vai alcançar para a honra e glória do nome do Senhor. Saul não encontra as jumentas, mas a Bíblia diz que no versículo 19 ele encontra um convite. No versículo 20 ele encontra uma promessa. No versículo 22 ele encontra um lugar de honra. Olha, meu irmão, aquele jovem foi colocado entre os príncipes que havia ali, 30 convidados. E a Bíblia diz que ele foi colocado no lugar de honra. Deus pode fazer isso na sua vida, creia nisso. Creia nisso. Talvez você está sendo humilhado por causa dessas perdas. Talvez você está se sentindo mais do que menosprezado. Talvez você se sinta como ele se sentia. Olha, eu sou o menor na casa do meu pai. A minha família é a menor. A minha tribo é a menor. A minha família é a menor. Tudo que ele falava, olha, é o menor. Esse era o sentimento que ele sentia. Como posso eu receber uma promessa dessa?
Ele saiu atrás de umas jumentas e encontrou lugar de honra. Encontrou um banquete do qual foi servido melhor para ele. Ele encontrou muito além do material. Ele encontrou uma unção. Ele foi ungido e ele encontrou ali um trono, um reino. Saul foi o primeiro rei, ele foi ungido ali como rei de Israel. Alguém que saiu à procura de jumentas. Foi ungido rei. Você pode imaginar o que Deus tem preparado para você, meu irmão? Você pode imaginar o que Deus pode fazer, aonde Deus pode te levar através dessas perdas? Você pode imaginar o propósito de Deus tem para a sua vida? Quão grande coisas tem a realizar com você? Você pode imaginar o que Deus está preparando no futuro para que você se prostre lá e fique lamentando incessantemente, diariamente ao Senhor por causa dessas perdas, que às vezes apenas um emprego, às vezes coisas materiais. Ei, Deus tem algo muito além disso. A Bíblia diz que ele encontrou o Espírito Santo. Isso não tem preço. Ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, conforme nós lemos, e ele se tornou um novo homem. Eu quero que você se coloque em pé para nós orarmos. Muito além do material que Deus tem para você. Muito além do material. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para nos dar muito além. Muito além. Eu gosto disso, irmão. Deus tem algo muito além. Deus faz um jovem sair de um buraco, que nem José, com grandes perdas, e coloca ele como governador do Egito. Deus faz esse jovem Saul andar 3 dias procurando por jumentas e achar um trono, um reinado, achar uma unção, achar o Espírito de Deus, se tornar um novo homem. E é isso que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Não tem quase ninguém que não esteja perdendo por esses dias. Raramente você vai encontrar durante este ano alguém que não tenha perdas. Mas se você tomar as atitudes corretas, conforme a palavra de Deus nos orienta essa noite, você vai encontrar um propósito para essas perdas. E vai dizer, como disse um homem que perdeu muito, chamado Jó, que no decorrer de todas as perdas que ele teve, e eu acho que nenhum de nós aqui chega nem perto das perdas que aquele homem teve. Mas quando chega no final, no capítulo 42 do livro de Jó, ele entende e fala assim: ah, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Não tem nada melhor, porque agora meus olhos te veem. Ó Senhor, hoje eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Que nenhum dos seus planos pode ser frustrados a meu respeito. E eu olho hoje para as perdas que eu estou tendo, e eu declaro por fé em nome de Jesus, que nenhum dos propósitos que Deus tem para a minha vida cairão por terra. Que nenhuma das promessas que o Senhor fez para mim vão ser caídas por terra, vão ser perdidas no esquecimento por causa das perdas que eu estou tendo este ano. E eu olho e digo por fé: Senhor, nem sequer um dos propósitos vai cair por terra, porque eu creio num Deus que eu sirvo. Eu creio num Deus que controla a minha vida. Eu creio num Deus que tem tudo. Eu creio num Deus que o meu nome está escrito na palma da mão dele. Eu creio num Deus que me amou de uma forma que jamais eu entenderei, que deu o seu único filho para salvar a minha vida. E eu creio neste Deus que me amou dessa forma, que não vai deixar essas perdas me deixarem prostrado, que não vai deixar essas perdas serem o meu fim, que não vai deixar essas perdas serem a minha derrota.
Não, de jeito nenhum. Eu, por fé, declaro que essas perdas são um grande ensinamento para o futuro. Eu declaro por fé que essas perdas são um grande propósito que o Senhor tem para a minha vida. E eu convido a você a fazer da mesma forma. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, que esta palavra alcance todos os dias da minha vida. Glorioso, eterno e soberano Deus. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por causa da tua palavra. Obrigado porque nós a temos, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque ela é acessível a nós. Obrigado, Senhor Deus, porque quando nós abrimos ela com fé, ela é a boca de Deus falando na nossa vida. Oh Deus, obrigado, Senhor Deus, que essa palavra nos enche de coragem. Porque essa palavra, Senhor, que aonde o mundo bota um fim, o Senhor bota uma vírgula. Senhor, aonde, Senhor, as circunstâncias postam um fim, o Senhor simplesmente bota uma vírgula. Mostrando para nós, Senhor Deus, que o Senhor está controlando, nos orientando, regendo, Senhor Deus, a nossa vida. E que tudo tem um propósito, Senhor. Meu Deus, não nos deixe ficarmos prostrados diante das perdas dessa vida. Não nos deixe, Senhor, ficarmos deprimidos, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, ficarmos, Senhor Deus, com o rosto de derrotado, Senhor. Ah, Deus, mas que nós possamos, Senhor, pôr em prática tudo o que aprendemos nessa noite. Põe pessoas, Senhor Deus, conselheiros, Pai, homens e mulheres de Deus, Senhor, na vida, Senhor Deus, do teu povo, Pai. Nos ensina a escolhermos melhores, Senhor Deus, os nossos conselheiros. Senhor, nos ensina, Senhor Deus, a enxergarmos os propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, e que essa palavra, Senhor Deus, faça a diferença na vida do teu povo que está ouvindo ela, Pai. Porque, Senhor Deus, ela é poderosa. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. E ela faz aquilo que ali apraz. Oh, Deus, entra de encontro, Pai, à necessidade de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão, Senhor Deus, no leito de hospital, meu Deus. Aqueles, Senhor, que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Meu Deus, aqueles que estão perdendo, Senhor Deus, além do material, meu Deus. Oh, Senhor, e também o material, meu Deus. Oh, Pai, a tua palavra nos diz que aqueles bens materiais, Pai, aquelas jumentas todas foram encontradas, meu Deus. E muito além disso, o Senhor tinha para a vida deste homem chamado Saul, Pai. E assim eu profetizo sobre a vida do Senhor, dos meus irmãos que aqui estão, dos que estão em casa, Senhor Deus. Oh, Pai, que o que foi perdido material seja restituído para a glória do teu nome. E o teu propósito, Senhor Deus, que vai muito além deste material, meu Deus, alcance a vida de cada um, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, que me ouve, Pai. E assim nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.